É, mocidade, não tem jeito. Quando eu vejo um vídeo com uma capa igual essa aqui, ó, cheia de símbolo de time de futebol, já me dá vontade de assistir, porque eu sei que vem conhecimento para encher o HD por aí. Então vamos juntos reagir a esse vídeo aqui lá do Tradições, que vai nos apresentar aí times que supostamente nós não conhecemos. É um teste aí de conhecimento, um verdadeiro desafio para você reagir aqui comigo. Então se ajeita daí, que eu me ajeito daqui e bora pro vídeo! Por aqui eu já falei dos maiores times de cada estado, as equipes mais velhas, as terceiras forças, entre outros temas. E hoje, em mais um vídeo desta série, eu irei trazer um time de cada estado que provavelmente você não conhece. Daqueles vídeos anteriores que ele mencionou, não assisti nenhum ainda, hein? Vamos ver aqui no canal, né? O que vocês acham? Um time que talvez você não conheça de cada estado. Na capa do vídeo eu já vi que tem um que eu conheço. Vamos ver os demais aqui. Mas primeiro, vamos pontuar algumas coisas. Certo. Será escolhido apenas um time por estado, como eu Beleza. acabei de citar. Destes clubes, tentarei procurar um desconhecido, ou pelo menos o menos conhecido possível. Ao mesmo tempo, Beleza. esta equipe tem que ser minimamente relevante em seu local. É. Outro ponto é que a preferência será para equipes que venceram o campeonato estadual e que ainda hoje Não dá pra ser um praticam qualquer um, futebol né? profissional. E por fim, já deixo claro que em alguns casos será preciso fazer exceções. Imagina. Beleza, chega de enrolação e vamos para o norte Pará. do país, mais precisamente no estado do Pará, onde todos conhecem o Paysandu, o Remo, E a a Tunaluso, o Águia de Marabá, O Águia de Marabá. e talvez até o Cametá. Mas você Conheço já o ouviu Cametá. falar do Independente Atlético Clube? Para conhecê-lo, vamos a Tucuruí, um município no Independente Atlético Clube, sem olhar o símbolo. Pelo nome, mano, eu acho que não. Vamos ver o símbolo. nordeste do estado do Pará. Por aqui, no ano de 1972, surgiu o Independente de Tucuruí, equipe Independente de Tucuruí. Muito prazer, André Guterres, a.k.a. Jogador Asmático. Não conheço o senhor. que foi amadora por 9 anos. O Galo Elétrico se profissionalizou em Galo 1981 e 6 anos depois, em 87, já disputou o primeiro de seus 23 campeonatos estaduais. O ano de 2011 foi o seu auge, pois o clube conquistou o Campeonato Paraense. E este título do Nossa, Independente foi surpreendente, pois pela primeira vez em 103 anos, um clube do interior foi campeão Independente de Tucuruí, parece o nome da escola de samba, né? estadual. 2011 foi mesmo um grande ano, pois o Galo também estreou no Campeonato Brasileiro da Série D. Pô, o time é meio estranho, mano. Ó, a camisa é branca, daí tem azul, verde e vermelho. Caraca, mano, é muita cor, né? E por muito pouco em sua estreia não subiu de divisão. A equipe caiu apenas nas quartas de finais para o Cuiabá. A última aparição nacional do Independente foi na quarta divisão de 2020. E atualmente em 2025, pelo campeonato estadual, o clube de Tucuruí acabou rebaixado para a segunda divisão paraense. É, Descendo pena do mapa, Independente. vamos para o centro-oeste, no estado de Goiás. Goiás, onde todo mundo conhece o trio da capital, Goiás, Vila Nova e Atlético. Pera aí, trio da capital, mas não é um quarteto da capital? Porque pelo que eu saiba, o Goiânia também é da capital. Ou será que ele não falou aqui porque ele vai falar justamente do Goiânia? Vamos ver. Muitos também conhecem a Aparecidense, o Goiânia, Aí. o Anápolis e alguns outros. Aliás, falando Pessoal de Goiás, se alguém estiver vendo o vídeo, me corrijam. O Goiânia é da capital. Ah, lógico que é da capital, né? Pois a capital é Goiânia. em Anápolis, Ai, na ai, ai. cidade de mesmo nome, a mais ou menos 50 Anápolis. quilômetros Conheço da Anápolis. capital goiana, Pô. existe a Anapolina, maior rival do Anápolis. E Opa, desculpa, né? É, ó, tem o Anápolis e tem a Anapolina. Conheço a Anápolis e também conheço a Anapolina, né? Que é o time do Alcoólicos Anônimos. Olha o símbolo lá. Igualzinho do Alcoólicos Anônimos, né? um dos grandes times goianos no passado. A Rubra foi fundada em 1948 e ainda naquele ano passou a disputar o campeonato estadual. Ao todo são 56 participações Ó, que bonitinho o pórtico do estádio, né? Ah, mas tem uma janela tudo detonada ali, né? Fora aquela parte ali, tá bonitinho. É, mas não foi por isso que eu pausei, eu esqueci o que eu ia falar. Ah, do apelido, né? Rubra, achei legal, né? Rubra, legal. na elite de Eu gosto de Goiás, vermelho, porém o clube nunca ganhou um título. Suas melhores campanhas foram 3 vice-campeonatos. Mesmo assim, entre o fim dos anos 70 e o início de 2000, a Anapolina foi a principal força do interior do estado. O time colorado participou de 24 brasileiros ao todo, sendo 4 vezes na quarta divisão, 3 participações na terceira divisão, 13 campeonatos brasileiros da Série B e 4 edições da primeira divisão nacional. Em 1981, pela segunda divisão, a Rubra ficou com o vice-campeonato da Série B, pois perdeu a decisão daquele ano para o Guarani de Campinas. Olha só, vice-campeão da Série B. Pra quem é mais novo, né, e não conheceu esses brasileirões absurdos dos anos 80, principalmente, né, mas até meados dos anos 90, era umas paradas bizonhas, tá ligado? 60 e tantos, 80 e tantos times, né, por isso que você vê vários times pequenos que já tiveram participações aí na Série A
E no caso da Napolina aí, que participou 4 vezes, né? Ele falou ali da Série A, né? O Era mais vice lhe fácil, né, garantiu você uma jogar uma vaga Série na A. primeira divisão de 82. E este também foi um ano histórico. A Chata, como também é conhecida A em Chata? Goiás, terminou o Brasileirão na 10ª posição entre 44 clubes, alcançando a fase oitavas de final. Devia incomodar os times maiores de Goiás, né? Pra ter esse apelido de chata, né? Onde Opa. o confronto eliminatório seria contra o São Paulo. A Napolina chegou a vencer o São Paulo no primeiro jogo em casa, porém um 4-0 no retorno em São Paulo pôs fim à caminhada do clube na primeira divisão. Vale ressaltar que esta campanha foi a melhor da história de todos os clubes de Goiás no Campeonato Brasileiro até aquele momento. Campanha que foi superada no ano seguinte, em 83, pelo seu conterrâneo Goiás. Um outro grande momento colorado em nível nacional foi pela Série C de 1999, quando pela primeira fase da competição, os goianos venceram o Fluminense em Ó quem tava na Série C aí, ó. pleno Maracanã, pelo placar de 1-0. Ele Como mesmo. se não bastasse, na partida de volta em Anápolis, eles venceram Ai, novamente, ai. desta vez por 3-2. A partir dos anos 2000, a rubra foi perdendo competitividade e começou a passar mais tempo nas divisões inferiores do futebol. Em 2019, disputou sua última edição da Série D e até no campeonato estadual a equipe não conseguiu mais se manter. Em 2020, caiu para a segunda divisão goiana. Por lá, o clube ficou um bom tempo. Entretanto, 2024 trouxe novas esperanças. A Napolina foi mais um clube a virar SAF e os resultados já chegaram. Em 2025, a Chata foi campeã da segunda divisão e em 26 está de volta à elite de Goiás, após 6 Oh, calma. Olha, mano. Torcida organizada rubra. Olha. A Napolina, o time do povo. Mano, legalzinho o estádio, né? Ele é bem alto, né? Embora seja meio lonjão do gramado, mas ele é bem alto pra assistir o jogo, né? Grande Anapolina. longos anos. Pois bem, agora vamos para Santa o sul, Catarina. desembarcar no estado de Santa Catarina. Muito Estado bem. este com muitos clubes relevantes. Tanto na capital quanto no interior, existem pelo menos 5 times maiores. E abaixo É, né? É, aí você vê, né? Eu acho que o estado de Santa Catarina tem uma peculiaridade que, muito provavelmente, pelo menos de cabeça eu posso afirmar, que seja única no país inteiro. É o único estado em que o maior time, aliás, não é nem o maior, são os maiores times, não são da capital, mas sim do interior, né? O maior time disparado de Santa Catarina é o Criciúma, campeão da Copa do Brasil. Segundo maior, Chapecoense, campeã da Copa Sul-Americana. E o terceiro maior, Joinville, campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Vejam só, né? Tem algum outro estado em que os maiores times não sejam da capital? Eu acho que é só em Santa Catarina. Se você souber algum outro caso, comenta aí, mas acho que não tem não. destes 5, América, Metropol e Caxias são os outros grandes campeões estaduais. Porém, estes últimos 3 clubes América, Metropol e Caxias. Mano, não conheço nenhum desses times. Se eu não me engano, esse Caxias era de Joinville, né? E ou deixou de existir, ou se fundiu com algum outro time pra fundir o Joinville, não é isso? Tem torcedor do Joinville vendo o vídeo aí pra confirmar? estão extintos ou se tornaram equipes amadoras. Joinville. Exatamente por isso, vamos a Brusque, um município a mais ou menos 100 quilômetros da capital Florianópolis. E eu não vim aqui para falar do Brusque Futebol não? Clube. Bem, não exatamente. Na verdade, quero te apresentar um dos pais do Brusque. Pô, ele não veio pra falar do Brusque. Eu ia falar, pô, é óbvio que eu conheço o Brusque, né? O Brusque até pouco tempo tava na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Faz pouco tempo isso. De quem que ele vai falar? Qual time que tem em Brusque? Conheçam o Clube Atlético Carlos Renault, fundado no ano de 1913. O Carlos Renault foi uma das primeiras equipes do futebol catarinense. O time do Vale do Itajaí conquistou 2 títulos estaduais, ainda nos anos 50. Aliás, nesta mesma época também realizou aquele que é chamado o maior jogo da história de Santa Catarina. Mano, eu tava aqui fazendo um esforço na minha mente pra tentar lembrar aí do glorioso Carlos Renault, mas não lembrei não conheço, realmente. Não, bem que a capa do vídeo aí, a thumb, dizia, né, times que você provavelmente não conhece. Mas qual será que é esse jogo, o maior jogo da história de Santa Catarina? Vamos ver. Em 1958, o Carlos Renault recebeu o poderoso Botafogo. Botafogo de Garrincha, Quarentinha, Didi, Gerson e Newton Santos. Mano, que time esse do Botafogo, hein? Manga, goleiro da seleção brasileira, Newton Santos, monstro sagrado, Gerson, monstro sagrado, Garrincha, então nem se fala. Quarentinha, Zagallo, mano, Zagallo era um monstro sagrado, mano. E Didi, outro monstro, mano do céu, cara.
Que time que tinha o Botafogo nessa época, hein? Papai, cara. Praticamente a base da seleção brasileira da época. Exato. Em partida amistosa, os catarinenses chegaram a abrir uma vantagem de 5-1 sobre os cariocas. Porém, por toda a força que tinha, o alvinegro empatou em 5-5 em apenas 20 minutos do segundo tempo. Parte daquele elenco botafoguense foi convocado na mesma noite do jogo para a Copa do Mundo que aconteceu 3 meses depois. Que baita jogo, hein, mano? Vocês conhecem algum tiozinho, algum avô, bisavô aí que foi a esse jogo? Se conhecem, deixa um comentário aí. Porque essa galera assistiu a um espetáculo de futebol, hein? Justificou ali, o maior jogo da história do estado de Santa Catarina, hein? Copa de 58, a primeira conquistada pela nossa seleção brasileira. Nossa, mano. Voltando Olha esse time. Não pausei na hora certa. ao Carlos Renault, a maré começou a mudar em 1984. Uma grande enchente aconteceu na cidade de Brusque. E em meio à destruição geral, um dos mais prejudicados foi o estádio Augusto Bauer, a casa do Carlos Renault. Este estádio sofreu danos tão severos que o vovô não teve mais condições de praticar o esporte. Por isso, o clube se afastou do futebol profissional. A equipe nunca mais foi a mesma. 3 anos depois, em 1987, o Carlos Renault se juntou ao seu grande rival Paysandu para dar origem ao atual Brusque Futebol Clube. Que tinha um Paysandu lá em Brusque? Não sabia não. Era um Santos verde e branco aí, o glorioso Paysandu de Brusque. Então foi assim que surgiu o Brusque, Mas essas cores aí, né, do Brusque, não ficou o azul do Carlos Renault, né? Que coisa, né, mano? Pô, eu acho que seria mais da hora se ainda existisse o Carlos Renault, né? O símbolo era interessante ali, né? Mais bonito, né? Esse símbolo do Brusque, mano, é muito estranho, né, cara? Meio zoadão. Cerca de 10 anos depois, em 97, devido ao grande apelo popular de seus torcedores, os antigos rivais Paysandu e Carlos Renault resolveram retornar aos gramados. Porém, com muitas dificuldades financeiras e disputas de patrimônio contra o Brusque, o tricolor do Vale só conseguiu retornar ao futebol profissional de forma mais contundente por volta do fim da década de 2010. Em 2018, disputou a terceira divisão catarinense. Em 2021, conquistou um acesso à segunda divisão. E, finalmente, em 2025, o Carlos Renault foi campeão da Série B catarinense. 2026 será a primeira vez do vovô na primeira divisão, depois de 42 anos. A sua última... Caraca, mano, o time existia, né? Teve uns feitos históricos, deixou de se fundiu com o maior rival, fundou o Brusque. Aí as torcidas de ambos, pelo que eu entendi, protestaram, se separaram e o time voltou a existir, mano. E mesmo assim o Brusque continua. E aquele outro Paysandu, será que esse acabou ou ainda existe? A última participação foi no fatídico ano da enchente, em 1984. Vamos para o vizinho do norte, o estado do Paraná. Antes de entrar no estado do Paraná, já deixa o like no vídeo aí. E já se inscreva lá, quando acabar o vídeo aqui, o link tá na descrição, já vai lá no Tradições e se inscreva, porque baita vídeo, hein? Só essa história aí de Santa Catarina e já valeu o like aí, mocidade. Aqui a procura por um clube pouco conhecido, mas relevante, nos leva à cidade de Paranavaí, um município no noroeste do estado. Esta é a casa do Atlético Clube Paranavaí, criado no ano de 1946. É lógico que eu conheço, né? Claro que eu conheço o ACP, né? Campeão paranaense de 2006 ou 2007. Campeão paranaense, o grande ACP, que agora é do Gustavo Lima e você. O sertanejão é dono do ACP. Disputando o estadual desde 1960. Somente em 2003 o clube chegou em sua primeira final. Entretanto, ficou apenas com vice, perdendo a decisão para o Coritiba. Eu lembro, hein? Eu lembro que eu torci pro ACP nessa vida. Nossa, o que eu torci pro ACP. Que pena, hein? Que pena. Tinha que ter ganhado essa do Coxa aí. 4 anos mais tarde veio o inédito título paranaense. Campeão estadual, o Paranavaí derrotou o Paraná Clube nas finais. Nacionalmente, o vermelhinho do fim da linha jogou 3 vezes a Série C do Brasileiro e teve como melhor colocação um 10º lugar em 1981. No início da década de 2010, as coisas começaram a desandar em Paranavaí. Em 2013, a equipe disputou pela última vez a elite paranaense e desde então passou a frequentar as divisões inferiores. 10 anos depois, em 2023, começou uma mudança de ares. A equipe colorada conquistou a terceira divisão estadual, consequentemente retornando à segunda divisão. No ano seguinte, em 2024, o cantor Gustavo Lima adquiriu 60% da SAF do Paranavaí e com este e outros incentivos financeiros, parece questão de tempo para os resultados chegarem. Pois é, o Paranavaí, eu não me lembro se foi ano passado, 2024, ou se foi agora em 2025, ele chegou ali na semifinal do Campeonato Paranaense da segunda divisão, que eu acho que foi contra o Paraná Clube. Não, o Paraná Clube jogou contra o Rio Branco de Paranaguá. Eu não lembro quem que o Paranavaí enfrentou e o Paranavaí
acabou não indo pra final. Foi alguma coisa assim, tô meio confuso. Quem souber, quem for do Paraná, comenta aí. O estado do Sul será o Rio Grande do Sul. E por aqui, nossa missão desembarca justamente na capital, Porto Esse é o que eu vi na capa do terra de vídeo. clubes gigantes como Inter e Grêmio. O que talvez você não saiba é que nesta cidade também existe o Esporte Clube Cruzeiro, Sei, um time conheço. muito antigo, fundado em 1913. E não, este Cruzeiro não é uma cópia do Cruzeiro de Minas. Na verdade, o Cruzeiro Mineiro surgiu depois do Cruzeiro Gaúcho. O Clube Celeste foi fundado em 1921 com o nome de Palestra Itália e apenas em 1942 foi renomeado Cruzeiro. Ou seja, o Cruzeirinho Gaúcho tem este nome quase 30 anos antes do Grande Cruzeiro. Muito bem, o time do Rio Grande do Sul já conquistou 2 títulos estaduais, um oficial em 1929 e outro de forma honorífica em 1918. Mas o Cruzeiro vai muito além disso. Durante muitas décadas, ele foi a terceira força gaúcha. Em 1953, o Cruzeirinho foi pioneiro, se tornando a primeira equipe fora do eixo Rio-São Paulo a realizar uma excursão pela Europa. Entre as várias partidas disputadas no velho continente, o Cruzeiro conseguiu o feito de empatar em 0-0 contra o grande Real Madrid em pleno estádio Santiago Bernabéu. 8 anos depois, em 1961, o time gaúcho voltou à Europa, dessa vez para conquistar o Torneio de Páscoa de Berlim, um dos principais campeonatos amistosos daquela época. No ano seguinte, em 62, foi a vez do Cruzeiro vencer a versão argentina do Torneio de Páscoa. Entre os anos 60 e até o fim dos anos 70, Opa, o que aconteceu? Caiu minha internet aqui? Vou pausar. nas últimas décadas acabou perdendo muita força. Em 2018, após 8 anos consecutivos na elite, o Cruzeiro caiu para a segunda divisão estadual. 4 anos mais tarde, em 2022, foi a vez de ser rebaixado para a terceira divisão gaúcha. E por fim, agora em 2025, o clube estava apto para disputar mais uma vez a terceira divisão. Porém, o Cruzeiro enfrenta uma crise financeira terrível. E sem muita alternativa, a equipe gaúcha não participou de nenhum campeonato em 2025. Nossa. Do Sul, Não sabia que estava nessa situação o Cruzeiro de Porto Alegre, realmente não ouvia mais falar dele. Eu me lembro que eu era meio que criança, grande assim, adolescente, e uma vez eu estava em Porto Alegre com o meu falecido pai, e a gente passou na frente do estádio desse Cruzeiro aí de Porto Alegre, e daí a gente desceu do carro e entrou no estádio, assim, para dar uma olhada, e mano, nossa, escuta isso. Meu caneco, mano. Isso aqui não é comum aqui no bairro que eu moro, aqui em Palmeira, mano. Dá uma raiva desses malucos aí. E naquela época o estádio tava meio abandonado, assim. Eu tenho essa memória na minha cabeça, assim. Mano, isso foi... Mano, isso deve ter sido tipo 1993, 1994. Se alguém souber, me confirma aí nos comentários essa informação. Se por essa época aí já andava meio abandonadão o estádio do Cruzeiro. Vamos para o Nordeste, mais precisamente no estado do Ceará. Aqui na capital do estado, Fortaleza, eu encontrei a Associação Esportiva Tiradentes, um time que foi criado em 1961. Se você reparar bem no escudo do Tiradentes, verá a frase, o Tigre da Polícia Militar. Isso é porque o clube é mantido por associados da Polícia Cearense. Lá no início, em 1966, o Tigre da PM estreou no Campeonato Cearense da Segunda Divisão. 2 anos depois, em 68, conquistou o título da Série B. Algumas décadas depois, em 1992, o pequeno bicolor conquistou finalmente o Campeonato Cearense da Primeira Divisão. Mas pensa num título polêmico. Em 92, após aquelas velhas e corriqueiras bagunças do futebol brasileiro, o título estadual foi dividido entre o Fortaleza, o Ceará, o Icasa e o próprio Tiradentes. Meu caneco. Muito bem, em nível nacional, o rubro-azulino esteve uma única vez no Brasileiro da Série B. Foi no ano de 1982, quando o clube terminou na 46ª posição. Já pelo Brasileiro da Série D também foi uma única participação, em 2013. Desde o ano de 2018, o Tiradentes está longe do Campeonato Cearense da Primeira Divisão. E este ano, em 2025, o clube fez uma péssima campanha na Bezinha, terminando o campeonato rebaixado para a terceira divisão estadual de 2026. Tiradentes. Que pena, indo para o Força, estado do Pernambuco, a nossa parada também será na capital, neste caso a cidade de Recife. Se você não é pernambucano, talvez nunca tenha ouvido falar do tradicional América Futebol Clube. Isso mesmo, também existe um América Pernambucano. Pior que já ouvi. Tá ligado? Se você me perguntasse hoje aqui, ó, antes de ver o vídeo, sei lá, elaborasse uma pergunta que eu não tive capacidade de elaborar agora sobre a existência desse América, eu não saberia responder. Mas no que ele falou ali e mostrou esse escudo aí que eu acho bem estranho, né? Parece um América Mineiro redondo, eu me lembrei aí desse América de Pernambuco.
Este aqui foi fundado em 1914 e ainda bem jovem, em 1923, o Mequinha conquistou o Troféu Norte e Nordeste de Futebol, uma espécie de bisavô da atual Copa do Nordeste, Ó. o que faz do Esmeraldino pernambucano, de certa forma, o primeiro campeão nordestino. No Baita passado, título, o hein? América também venceu 6 títulos estaduais e até hoje segue como o quarto maior vencedor do torneio, atrás apenas dos 3 grandes do estado. Ó. Em nível nacional, foram 8 brasileiros disputados, sendo 3 vezes na Série D, uma vez na terceira divisão em 1990 e outras 4 edições da Série B nacional. Sua grande campanha veio em 1972, quando terminou o brasileiro da segunda divisão na 8ª posição. Já a última participação do América foi pelo brasileiro da Série D de 2019, quando terminou na 24ª posição. Naquele mesmo ano, o Mequinha também caiu no estadual, e desde então, lá se vão 6 anos entre a segunda e a terceira divisão pernambucana. Descendo um pouco mais no mapa, chegamos ao grande estado da Bahia. E na Bahia vamos à bela capital Salvador, Nossa, Bahia é terra grande de mesmo, Vitória, Bahia e outros times históricos. Entre estes times históricos está o terceiro maior campeão estadual, o Esporte Clube Ipiranga, um time muito antigo, Conheço. fundado em 1906. Já vi esse Naquela símbolo aí. época, o Ipiranga aceitava todas as classes sociais e etnias da cidade. Ó. O que hoje parece normal, naquele tempo não era, já que as equipes de futebol Parágrafo único. Em hipótese alguma, poderá fazer parte do clube pessoas de cor. Cara, que absurdo que era isso, né? Óbvio que esse documento aí não é então do Ipiranga, né? Deve ser de algum outro time, né? Mas, mano, que absurdo que era isso, né, cara? Caraca, mano, como é que pode, né, cara? Tinha uma parada dessa documentada, mano. Meu caneco, mano. Isso, historicamente falando, é há tão pouco tempo, né, mocidade? Que triste, mano. geralmente eram elitizadas. O mais querido venceu 10 vezes o campeonato baiano, e 7 destes títulos estaduais aconteceram de forma invicta. No ano do último título baiano, em 51, o Aurinegro também conquistou o Torneio dos Campeões do Norte. Este campeonato colocava frente a frente os campeões estaduais da região Norte e região Nordeste. Infelizmente, no pós-anos 50, o Ipiranga perdeu rendimento e passou a frequentar a segunda divisão estadual. Em 2017, o clube chegou a se afastar do futebol profissional. Porém, na virada de 2023 para 2024, o Ipiranga passou a ser administrado pelo grupo Esquadra Esportes. Grupo este que busca reorganizar o departamento de futebol do clube. Com um pouco mais de organização, em 2025 o Ipiranga voltou a disputar a segunda divisão depois de 9 anos. E até que para uma primeira vez depois de tanto tempo, a equipe fez uma boa campanha, quase se classificando para a primeira divisão estadual. Longe do campeonato baiano da primeira divisão há mais de 25 anos, parece que logo logo o Ipiranga estará de volta. Agora vamos para o Sudeste, começando pelo estado de Minas Gerais. Em Minas, pelo menos uma dezena de clubes são conhecidos nacionalmente. Então, para achar o representante pausei tarde demais, mineiro, vou ter que abrir uma exceção no vídeo. Vamos ali para a cidade de Sabará, município situado na Grande Belo Horizonte. Por aqui existe o Esporte Clube Siderúrgica, um time fundado em 1930. O Esquadrão de Aço foi criado por funcionários da usina siderúrgica belgo-mineira e até por volta do fim dos anos 60, ele era um clube muito forte. Em 1942, a equipe mineira chegou a ceder o meio-campista Paulo Florencio para a seleção brasileira. No ano de 1965, o Sidera foi o único time de Minas a participar do Campeonato Brasileiro e em sua campanha terminou na 7ª posição. Falando em campeonato estadual, o Siderúrgica possui 2 títulos mineiros, em 1937 e 1969. O bicampeonato é o suficiente para colocar o clube de Sabará como o principal campeão mineiro, depois das maiores forças do estado. No fim da década de 60, a equipe perdeu o apoio financeiro da usina belgo-mineira, e isso fez as coisas desandarem. Tanto que em 1967, o Siderúrgica se licenciou do futebol. Até hoje, quase 60 anos depois, o clube luta para retornar aos gramados. O Esquadrão de Aço já retornou ao futebol profissional várias vezes, porém em nenhum destes retornos, o Siderúrgica conseguiu se firmar. Se em Minas existem muitos clubes conhecidos, o que dizer então do estado do Rio de Janeiro? Aqui existem muitos clubes tradicionais, clubes conhecidos por todo o país. Dito isto, vamos ao município de Campo dos Goitacazes, uma cidade no norte fluminense. Aqui achei um clube que tem este equilíbrio entre ser relevante e ser bem desconhecido pelo restante do Brasil. Conheçam o Goitacás Futebol Clube, uma equipe mais que centenária, fundada em 1912. O Goita nunca venceu o campeonato carioca, porém coleciona 5 títulos do antigo campeonato fluminense. Resumindo que era um campeonato fluminense, é porque antes de Brasília, o Rio de Janeiro era o Distrito Federal. Por isso, a cidade do Rio de Janeiro era um estado independente do restante do Rio de Janeiro. Então existia o campeonato do Distrito Federal do Rio de Janeiro e ao mesmo tempo existia um outro campeonato com o restante do estado. Este era o chamado Campeonato Fluminense. Então é por isso que o campeonato carioca não se chama campeonato fluminense, né? Agora as coisas fazem sentido. Vocês veem, né, cara? Tem coisas que a gente passa
décadas sem descobrir, até assistirmos a um ótimo vídeo no YouTube, né? Então se inscreva e deixe o like. Beleza, voltando ao Goitacás, entre os anos 60 e 70, o mais querido de Campos disputou 6 vezes o Brasileiro da primeira divisão, e em 1967 fez a sua melhor campanha, terminando na 9ª posição. Já durante os anos 80, o clube frequentou a segunda divisão brasileira. Em 1985, por exemplo, chegou a ser vice-campeão da Taça de Prata. No triangular final do Brasileirão Série B, eles perderam o título para a Tuna Luso do Pará. Por fim, a última aparição do Alvianil foi na Série C de 2003, quando terminaram na 34ª posição. Fora da primeira divisão carioca desde 2019, o clube chegou a abandonar o profissionalismo no fim de 2023. Mas vi notícias recentes de que este ano o Goitacás irá retornar às atividades, disputando a 4ª divisão estadual. Não é fácil para finalizar esta primeira parte, vamos para o estado de São Paulo, terra de tantos times fortes, que seria... Nossa, o estado de São Paulo, mano, pra time de futebol, hein, cara? E não adianta, né? A vitrine pros jogadores é lá, né? Por isso que volta e meia aí tem um time pequeno na Série A, né? Agora é o Mirassol, Bragantino, antes da Red Bull, né? Já figurou na primeira divisão. Guarani e Ponte Preta, não vou nem considerar, né? Que o caso deles são muito maiores que os outros, né? Mas Botafogo de Ribeirão Preto já jogou Série A do Brasileirão. E o único que tem um grande feito no futebol de ter participado do Campeonato Brasileiro 96 do Super Nintendo é o União São João de Araras, que aliás, pra mim aí tem um dos escudos mais lindos do futebol brasileiro. Grande União São João de Araras. Possível realizar um campeonato nacional à parte. Então escolher um time pouco conhecido, mas relevante em São Paulo, não é uma tarefa fácil. Por isso vamos à cidade de São José do Rio Preto, a mais de 400 quilômetros da capital São Paulo. Aqui é a casa de mais um América, o América Futebol Clube, fundado no ano de 1946. 2 anos depois, em 1948, o Mequinha Paulista começou a jogar futebol profissional. E uma década depois, em 58, a equipe alcançou a elite do Campeonato Paulista. Mesmo sem nunca vencer a primeira divisão, o América fez boas campanhas ao longo da história, como um 4º lugar no ano de 1975 ou uma 5ª posição em 1994. Agora, falando em troféus conquistados, o rubro é tricampeão da 2ª divisão paulista. E em nível nacional, foram 2 participações no Brasileiro da primeira divisão. Sua melhor campanha foi pelo Brasileirão de 1980, quando terminou na 32ª posição. Pela Série B foram outras 7 participações, e na Série C também foram 7 edições jogadas. O América de Rio Preto ficou de 1963 a 1997 de forma ininterrupta na elite estadual. Até hoje, o América é o clube do interior com a maior sequência na primeira divisão paulista. Entretanto, a partir dos anos 2000, o Mecão passou a viver altos e baixos. Na verdade, mais baixos do que altos. Desde pelo menos 2007, o clube vive uma grave crise financeira. Em 2012, caiu para a 3ª divisão paulista pela primeira vez em sua história. 2 anos depois, em 2014, caiu mais um degrau, chegando à 4ª divisão. Avançando mais uma década, atualmente o América vive o seu pior momento. Em 2024, caiu para a recém-criada 5ª divisão. Quando entra nesse declínio, mocidade, é complicado de se reerguer. Vejam o São Caetano, onde está, né? Também lá na 5ª divisão do Campeonato Paulista. Ou 4ª. Eu acho que é 5ª, hein? O São Caetano, vice-campeão da Libertadores, vice-campeão brasileiro das séries A e B, né? Tá na 4ª ou 5ª divisão paulista. E para piorar um pouco mais as coisas, o clube tem pendências financeiras com a Federação Estadual. E o seu estádio, Benedito Teixeira, mais conhecido como Teixeirão, não foi liberado para a realização de jogos. Desta forma, pela primeira vez em mais de 60 anos, o América de Rio Preto ficou sem nenhuma divisão em 2025. Putz. Muito bem, pessoal. Vocês conheciam esses clubes dos estados que eu citei no vídeo? Não vale mentir, hein? Mocidade, eu fui sincero. E você? Não podia mentir não, hein? Os que eu conhecia, eu falei que eu conhecia. Os que eu não conhecia, eu falei que eu não conhecia. Seja sincero pelo menos nos comentários aí, ó. Deixa aí embaixo aí os que você conhecia e os que você não conhecia também, pra eu saber. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal e de deixar o like pra nós, mocidade. Isso é muito importante pro YouTube divulgar o vídeo, ainda mais agora que nós estamos quase chegando à marca de 2.000 inscritos aqui no canal e eu quero que você venha comemorar junto comigo. Então já indica também o canal aí, já compartilha com seus amigos que gostam de futebol. Tamo junto, mocidade. É isso aí, deixa o like pra nós e até a próxima.